professora, bem-vinda. Meu nome é Amanda, esse é o meu sinal. Eu sou a consultora de acessibilidade do podcast Pausa de Coxia. E quem vai estar apresentando é o Lucas. O sinal dele é esse. Mas quem vai fazer a tradução no lugar do Lucas é o Wesley Clay. E a voz dos convidados é a Tatiana, que vai interpretar. Espero que vocês estejam ansiosos e gostem. Bem-vindos! Fala, batucantes! Estamos em mais um Pausa de Cocheia, hoje aqui com ela, que é a figura à frente do grupo de maracatu Zenga, aqui de Taguatinga, e integra o grupo Coco dos Encantados, também se dedica ao trabalho solo. Liris Catarina, chegue mais, minha amiga! E aí, Lucão, bom dia! Chegamos aqui com toda a força e axé nesse podcast maravilhoso que vem trazendo aí super referências. E eu me sinto já de antemão lisonjeada de estar aqui. Ah, que isso, tudo em casa. E Liris, eu queria fazer uma geralzona, sabia? Porque eu acho que você tem uma história muito interessante. Queria começar do início. Queria te perguntar, onde é que você começou tocando? Ah, tocando, né? Bom, amigo, eu comecei... São vários inícios, né? A gente a gente abre a malinha ali da bagagem e vai trazendo várias referências de vida, né? Então eu sou uma moleca de rua, assim, sempre estive no mundão, então as capoeiras, a capoeira de mundo, capoeira na praça, os atabaques, os berimbaus, os cantos para a multidão, tudo isso foi a minha primeira referência, né? Também a escola, no caso, a minha mãe é uma referência muito grande para mim, porque na infância ela foi minha professora na educação infantil e ela me trouxe a referência da percussão como ritmo, como forma de ensino, como instrumento de ensino, né? Um pandeirinho sempre à mão para trazer uma melodia, para trazer um ritmo. Então, são dessas pequenas histórias. E aí eu tenho uma primeira experiência musical ali, mais voltada mesmo para o lado da percussão, em meados de 2000, por aí, quando eu sou contemplada com uma das coisas que eu acho mais importantes hoje em dia, que são as formativas em escolas, né, as oficinas em escolas. Então eu fui contemplada com um projeto cultural aonde Você era aluna ali desse contexto. Exatamente. Tinha o fervor da percussão em mim, né? Tinha essa coisa da capoeira já. E aí me vem George Lacerda como o professor desse projeto, né? Então eu já tenho ali um mega incentivo, né? Para dar um grande... Logo de cara. Logo de cara. E aí o mais interessante é que ele precisou ser substituído no meio do curso e quem vem substituir o George é o Lupa. Nessa época, o Casa de Farinha estava fervescendo, né? Então, as referências primeiras Lupa são essas. Que é um baita batera aí da cidade. Aí, ele nessa época, ele era a cozinha ali do Casa de Farinha, né? Então, eu que já curtia Casa de Farinha, primeiramente eu estava fazendo aula com pessoas a quem eu tenho como fã mesmo, eu sou fã dessa galera. E aí eles me trazem esse primeiro incentivo, né? Na questão da percussão popular, de trazer os ritmos brasileiros para além da capoeira. Trazer o maracatu, trazer o coco, trazer a ciranda, trazer o frevo, trazer o baião. Né? Eles trazem isso, tanto em pandeiros, surdos. E o Lupa usava muito os recicláveis, né? Tipo tonéis, lata de tinta. Então também me mostrou que não precisa de muito recurso para ir além, né? E aí nessa época eu conheço dentro desse curso uma pessoa que muda tudo para mim também, que é uma grande amiga minha, que se chama Alexa.
E a Leca é pernambucana, estava em Brasília há 2 meses. Tinha acabado de mudar para Brasília. E ela estava numa solidão, assim, relacionada à saudade da terra dela. E aí ela pega e me apresenta a Alfaia. E aí Ixi, vira pra mim e fala assim: vamos montar um grupo? E aí é quando eu monto meu primeiro grupo de maracatu, que se chama Lua de Luanda. Ainda um pouco meio sem noção, assim, do que tá fazendo. meio aprendendo assim também, né? Totalmente sem juízo. E aí a gente vai caminhando, né? Mas essas foram as minhas primeiras referências, assim mesmo, nesse. Onde eu falo assim, iniciei no universo percussivo popular, né? De fato, a caminhar nesse lugar a partir daí, né? Entendi. E ali foi seu primeiro contato com o maracatu. Isso. Primeiro contato com o maracatu. E aí a gente faz. Tanto a oficina ali, né? Esse projeto que foi às escolas, quanto esse momento com a Leca, ali que você tem Isso. os seus primeiros conhecimentos de maracatu, é isso? Exatamente. Que eu começo a entender que eu tenho um lugar de liderança, né? Natural, porque isso é natural do ser humano. Quem tem, tem, né? E aí eu começo a já empunhar uma caixa, um apito, mesmo sem muita noção, porque eu costumo dizer isso, né? A gente, quando chega nesse universo do maracatu, a gente não entende o quanto ele é grande, o quanto ele é vasto, né? E aí, assim, eu costumo dizer que a gente fazia um burussum doido. A gente juntava sotaques de todas as nações, mas isso até inconsciente, que é esse lugar do aprendizado. Você primeiro faz, e depois é que você vai entendendo o que é que você está fazendo, especialmente lá atrás, né? Hoje em dia já não posso mais fazer isso. Eu já tenho uma bagagem de conhecimento que me permite chegar para o mais novo e dizer: olha, você está misturando convenção de Estrela Brilhante com Porto Rico. Você está cantando Lua do Estrela Brilhante no Igaraçu, no baque do Igaraçu, né? Então, para muita gente, maracatu é uma coisa só. E quando você entra mesmo no universo, você começa a entender a diversidade que existe dentro disso, como é no samba, né? Como é o sotaque do samba, como é em diversas outras manifestações populares, como os sotaques do boi, né? Todo lugar tem a sua diferença. E aí eu Uhum. começo a ter um pouco mais de consciência. É porque quando a gente fala samba, boi, maracatu, às vezes vem uma coisa só na cabeça, né? Sendo que Exato. tem centenas de variedades de cada um, né? Em toda manifestação popular, amigo. Tipo, quando a gente fala de samba reggae, a gente sabe, quem estuda um pouco mais e vai um pouco mais a fundo, né, sai daquele lugar de mero espectador e começa de fato a mergulhar no assunto, você entende que o sotaque do timbalada é diferente do sotaque do Olodum. Você sabe quais são as diferenciações, porque a gente começa a mergulhar naquele. Por exemplo, tá ouvindo o áudio, você começa a diferenciar as coisas de forma diferente. Você divide ali naquele áudio, está escutando uma música do Timbalada, eu consigo ouvir todos os instrumentos separadamente para depois ouvir todos juntos. Então são exercícios que a gente começa a fazer pessoalmente que vão melhorando o nosso conhecimento, né? Que vão engrandecendo cada vez mais o nosso conhecimento sobre as coisas, né? E isso que você falou é legal, né? Você conseguir reconhecer cada instrumento individualmente dentro daquele contexto, né? A percussão tem muito isso, nessa essa coletividade, assim, de a gente tá tocando em um grande grupo com muitos instrumentos soando, né? Então, qual que é a pertinência de passar de um instrumento para outro ali, né? Você está em contato com vários instrumentos, nem sempre tocando, mas é importante tocar, né? Boa. É boa essa pergunta, Lucão, porque é algo que eu trago diariamente no Zenga, por exemplo, no meu envolvimento com o Zenga, né? Para mim, mais vale um percussionista dentro de um grupo, né, percussivo, que saiba identificar todas as linguagens de todos os instrumentos, do que um que seja bom pra caramba em um só. Porque quando a gente fala de coletivo, a gente está falando de um grupo de vários naipes, como por exemplo no Zenga, que a gente traz a linguagem do Leão da Campina, aonde os instrumentos são alfaia, caixa, abê, ganzá e gongue.
eu estou falando de uma variedade de instrumentos. Então, nem sempre eu vou ter quem toque o gongue. E aí precisa se deslocar um batuqueiro de um alfaia para ir tocar um gongue, ou para tocar o gongue. E se ele não tem essa consciência do coletivo, ele não vai saber tocar o gongue. E aí é onde eu trago uma concepção para a galera que é a seguinte. Quando a gente faz um bloco percussivo desse, a gente está mixando pessoas, sabe? É uma mixagem de pessoas ali, né? A gente faz a formação, onde tem primeiro os ABs, onde tem os caixas depois tem um caixa lá no meio das alfaias, porque senão aquela atmosfera de quem tá ali só nas alfaias é uma atmosfera muito grave. E eu, por estar solta no rolê, eu consigo sentir toda essa atmosfera. Quem tá ali nos ABs é meio que recebe toda a informação do batuque. Ele tem acesso ao grave, ele tem acesso aos agudos da caixa, do gongue, e ele tem o chiado. Quem tá no meio tá mais privilegiado ainda, porque ouve tudo. Quem tá no fundão só ouve grave. Então, cada um tem uma percepção do baque. Cada um tem uma percepção do baque. Interessante como que isso é espacial. Exatamente. Né? Então, por que é importante, por exemplo, aquele momento que parece uma bagunça, mas que na realidade a gente está consciente de que os ABs estão saindo da frente para ir lá atrás, para dar uma referência para quem está lá atrás. Sabe? Para movimentar também dessa energia que está aqui lá atrás também. E não viciar o ouvido, né? Exatamente. Isso, pedagogicamente falando, assim, né? Ensina o batuqueiro a tocar ali em qualquer posição, literalmente em qualquer posição que ele tiver, né? Exatamente. Então, assim, ô Lucão, não tem como você tocar maracatu, é o primeiro passo, assim, ou tocar em bloco, ou tocar em coletivos, se você não abrir a sua escuta para além do instrumento que você está ouvindo ou que você está tocando. Então, por exemplo, a gente tem uma regrinha básica para iniciantes no Zenga, que é a seguinte: chegou, você assiste a alguns ensaios antes. Primeiro, para você decidir que instrumento você quer tocar, né? Se realmente... Porque as pessoas chegam numa sagacidade de querer tocar sempre o instrumento maior, o que fala mais, que é a alfaia. Mas quando a gente dá a oportunidade da pessoa escutar o todo, ela acaba até se envolvendo com outros instrumentos antes mesmo de ir para o instrumento que ela escolheu. Ela já ouviu o caixa, ela já ouviu o gongue, ela já ouviu o AB, ela já ouviu o ganzá. Ela vai até, de repente, recolher um pouquinho essa vontade de talvez estar num instrumento mais difícil e falar assim, poxa, eu quero ir para um AB primeiro. Não que ele não seja difícil, tem quem acha ele mais difícil. Eu quero ir para um AB porque eu acho que assim eu vou ter uma noção espacial maior de todo o contexto. Então, a gente também é responsável por trazer essa consciência para o iniciante. E para o mais velho, trazer a consciência de generosidade. Porque a gente trabalha com... o coletivo, ele é trabalhado da seguinte forma, para mim, na minha visão, Lucão. Eu posso ter batuqueiros muito experientes, inclusive músicos cabulosos, e eu posso ter pessoas iniciantes. Mas se na hora H, no baque, a gente não tiver todo mundo horizontal ali na mesma energia, no mesmo nível, vai destoar alguma coisa. Ou a pessoa que toca menos não vai se sentir inserida no rolê, ou a pessoa que toca demais vai achar que toca demais mesmo e vai debandar, entendeu? Se a gente não tratar a coisa como a gente precisa todos, nós precisamos todos estar no mesmo nível aqui, nesse momento, para uma apresentação, nesse ensaio, nosso objetivo é chegar em tal lugar. Se a gente não tiver isso, velho, pode esquecer que a coisa vai estar desequilibrada. A roda da vida do grupo não vai rodar, não vai girar. Então, é muito também, aí a gente entra num lugar que é onde vem a minha liderança, né? Que precisa ser muito afetuosa, nesse lugar de trazer essa consciência, tanto para aquela pessoa que toca muito, dela entender que ela pode ser generosa e dividir esse conhecimento dela com outras pessoas, para que todos, para que se equalize ali uma energia de, né, para que a gente tenha o mesmo nível
para seguir, e tanto o entendimento da pessoa que está chegando de que ela precisa, literalmente, pegar o trem em movimento. Entendeu? Porque a gente só dá... A gente, por muito tempo, eu testei isso, Lucão. Tá chegando gente nova. Vamos parar e ensinar essa pessoa do zero. O grupo nunca ia pra frente. Então a gente decidiu que é o seguinte: a pessoa tá chegando sem susto, tem lugar pra você nesse trem, só que a gente vai diminuir aqui um pouquinho a velocidade, você dá um jump pra dentro e vamos junto. A gente vai pegando a velocidade de novo. Eu acho que faz parte também esse interesse, né? Esse engajamento, assim, também não adianta esperar que vai sempre puxar pela mãozinha ali, né? Você tem que correr atrás, às vezes literalmente. Por isso o envolvimento por exemplo, a gente fala assim, vem assistir 4 ensaios, especialmente se você não tem instrumento e quer comprar o seu instrumento, vem assistir a 4 ensaios, porque você também cria uma constância na sua própria vida pessoal, para você saber se você vai poder se dedicar àquele grupo ou não. Então a gente já tira um lugar também de oba-oba, né? Porque a gente já traz também o lugar da responsabilidade de como é o contexto, né? Como que o grupo funciona e tudo. E a pessoa vai criar essa constância e vai se dedicar como ela pode pro rolê, né? Então tem funcionado. Liris, eu queria te perguntar também, voltando um pouco para sua história, como é que foi seu contato com o Leão da Campina? Como é que foi esse processo, né, que você está falando, né, de pegar o trem andando, e como é que foi a sua ascensão aí dentro dessa nação também, né, trazer esse conhecimento aqui para o DF também, como é que foi esse processo? Então, amigo, a gente trilha a nossa caminhada, carrega a nossa bagagem, e eu digo que nada é por acaso. Nesse lugar que eu estou, a espiritualidade, ela conversa muito com o meu caminho, né? Com o meu caminhar, né? E não por acaso eu chego a conhecer o Mestre Hugo a partir de um projeto lá no Paranoá, que estava acontecendo lá no Paranoá, e eu conheço primeiro o Coco dos Encantados, ou aliás, o Coco Besouro Mangangá, que é o coco do Mestre Hugo, que é também uma vertente que vem do terreiro lá do Recife, Caiango, Quintembu. Mestre Hugo, que só para deixar Recife. A galera por dentro, ele é de lá também, Recife. Isso, Mestre Hugo Recife, que é o mestre da nação, né? E assim, só pra galera entender, o maracatu, ele vem do terreiro. Então, do terreiro vem o maracatu, desse terreiro lá do Recife, da Mãe Nádia. Vem o maracatu Leão da Campina, vem também o afoxé, Yamin Balé Gilê, e vem o coco de besouro Mangangá. São as 3 vertentes. Para cada festa, para cada intenção, tem essa festividade aí desses ritmos percussivos, que são envolvidos com a coisa sagrada, né? Todo o rolê sagrado. E aí o Mestre Hugo vem para Brasília para uma apresentação com o coco de besouro Mangangá. E aí é onde eu conheço o Mestre Hugo. E aí quando eu conheci o Mestre Hugo, eu já fui com ele para Chapada. Não sabia nada, mas eu sabia o que eu queria. Olha que interessante, eu não sabia nada, repertório, nada disso, mas eu sabia o que eu queria, que é o que a gente, que tá ali na sagacidade do aprendizado, que é beber da fonte, né? A gente sempre fala sobre isso. A gente quer beber da fonte, a gente quer saber o que a gente está fazendo, a gente quer, de fato, entender nossas raízes, né? E não que a gente não tenha tido abertura de outros mestres, outras nações, nada disso. É um lugar onde também vem muito o pessoal. Gostei dessa família, curti essa família, me identifiquei com esse mestre, né? Porque mestre é muito isso também, identificação, né? Por que eu me identifico com esse mestre? E aí, eu conheço o Mestre Hugo, vou pra Chapada, e aí nessa de ir pra Chapada, tá feito todo o envolvimento, né? Aí não tinha mais como voltar atrás. Não tinha mais como voltar atrás. E aí a gente cria primeiro aqui em Brasília o Coco dos Encantados. Coco dos Encantados, cantando o Coco Juremado, saudando os encantados, né? As energias dos encantados. Daí a gente canta para a mestre Besouro da Jurema, a gente canta para a mestra Até Ritinha. porque o coco se comunica muito com o maracatu ali, né? Se comunica, só que
por exemplo, o coco ele canta mais para os catiços, mais para boiadeiro, mais para outros tipos de energia. E o maracatu, vamos dizer que ele canta para os inquices, os orixás. Então é onde a gente aprende também onde cada coisa deve ser cantada. Tipo, é onde eu aprendo também que eu não posso cantar para Exu no meio da rua, por nada. Que eu vou estar chamando uma energia e que essa energia, se eu chamei, essa energia vai querer se comunicar de alguma forma, né? Então a gente aprende a ter respeito pelo que a gente está fazendo. E aí eu venho com o Coco dos Encantados aqui na cidade. E aí me vem martelando a cabeça, porque eu venho, na verdade, do maracatu, né? E aí fica me martelando ali o maracatu, e aí eu converso com o mestre Hugo e falo, mestre, eu vou montar um outro maracatu aqui na cidade. Depois de muitos anos parada, assim, o Lua de Luanda acabou. E eu fiquei só como batuqueira avulsa da cidade, tipo, ia para um lugar ou outro, né, um batuque ou outro e tudo. E aí eu falei, eu vou montar um maracatu novamente. E aí é onde entra o mestre Hugo, que faz todo um rolê de espiritual também, onde a gente faz a questão do firmamento todo do Zenga, e onde nasce o Zenga como uma energia aqui na cidade, a partir de um maracatu. Então o Zenga, ele é o afilhado da nação do Maracatu Leão da Campina, né? Nós somos um grupo percussivo, porém nós somos um grupo percussivo que tem fundamento no maracatu de raiz, né? E de onde Então, vem esse nome, Zenga? Acho que você já me Zenga, disse, mas eu tô tentando lembrar aqui. Zenga, ele vem a partir desse lugar sagrado, que Mãe Nádia entra na história toda. Mãe Nádia é mameto de Caiango, e ela faz os segredos dela, as histórias dela. E esse nome ele vem lá de Salvador, lá do terreiro de Mãe Mércia, lá é terreiro de Angola, Gomé, que é de onde vem a nossa Indange, né? A nossa raiz, Angola, do Zenga. E o Zenga, amigo, é um Inzila. Zenga é um Exu para nós, né? É uma energia de Exu, que a gente chama de Inzila. Então vem disso, Zenga é essa energia, né? Então quando as pessoas me perguntam hoje se existe Zenga sem Líris, existe Zenga sem Líris, não existe mais Zenga sem Zenga. Entende? Porque o Zenga é a nossa energia principal, né? Ele foi criada uma tradição a partir disso, né? Então a gente quer que isso seja realmente transitório, mutável. A gente quer que isso esteja sempre em movimento, porque Exu é movimento, né? Então a gente traz para esse lugar e a gente começa a tratar a nossa iniciativa de coletivo como uma tradição popular, que é um rolê para muito além de que só ser um grupo. É um rolê social, é um rolê familiar, né? Então tem todo esse envolvimento que veio a partir de ser Zenga. Eu percebo que essa questão familiar, comunitária, do grupo, a gente pode chamar de várias coisas, né? Coletivo, mas existe essa ligação, essa rede, e é uma coisa que eu nunca vou deixar de trazer esse assunto quando a gente estiver conversando, Líris, que eu acho que é uma coisa assim que tem que estar enraizada, tem que estar compartilhada. Essa questão da familiaridade mesmo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que isso funciona dentro do contexto do Zenga, dentro do contexto da percussão. A gente aprende no terreiro, né, amigo? Como é que uma família ela se forma para além dos laços sanguíneos. Então, o Zenga ele é bem isso, né? É como você ter um amigo que vira primo, né? A mãe de santo, às vezes é a avó de santo do outro. Então, a mãe de santo, que é mãe de santo para um, é a avó do outro. Então, a família ela vai se criando a partir do sagrado também, né? E além do espaço de segurança e confiança. Aqui, a gente sempre fala assim, o Zenga ele é um espaço de segurança. A partir do momento que você entrou nele, você tem um espaço seguro para você ser vulnerável, para você ser você mesmo, né? Para você aprender junto com a gente, para você colocar suas dúvidas. E isso é eu também,
tá, amigo? Eu também, nesse lugar, né? Então é onde eu aprendo a descentralizar, porque a vida inteira eu aprendi a centralizar, né? E não num lugar de poder, mas num lugar de que eu centralizando as coisas aconteciam, sabe? Tipo, se eu fizer, vai acontecer. E no lugar de ter a segurança, de descentralizar e saber que também vai acontecer. Então a gente aprende a abrir né, as asas aqui e demandar para outras pessoas também terem as frentes, né, do rolê, produção. Isso também me alivia e me ajuda a ter o meu próprio caminho, além de ser regente, submestra da nação. Eu tenho o meu caminho do meu trabalho solo. Eu consigo não ser totalmente integral para esse cuidado com o Zenga. E aí eu consigo sair para pensar minhas coisas também. Né? Então, a família ela se forma dessa forma, de rede que se forma. Então, é desde a rede que se forma aqui em casa para que eu tenha condição de sair, deixar meus 3 filhos seguros, alimentados e quentinhos, para poder fazer meu rolê, né? Foi uma rede que eu precisei criar. E no essa caso rede do também se Zenga, forma. até se for o caso de levar eles também, você leva ali numa boa, né? Isso, exatamente. É um lugar familiar, onde a gente deve e precisa receber os nossos. Porque, por exemplo, se eu não condiz eu abrir espaço para uma mãe que não pode levar seus filhos, não tem sentido isso. Então, por exemplo, até as tocadas da gente, a gente se preocupa se o horário, porque a gente sabe que tem gente que precisa buscar o filho, não sei aonde, com não sei quem, deixou, pagou babá. É uma outra realidade pagar babá, mas às vezes a gente tá com fulano, tá com beltrano, ou até mesmo a criança tá lá no rolê da gente. Então a gente precisa ter esse cuidado para que essa pessoa tenha realmente confiança de que aquele lugar é uma rede de apoio para ela, para que ela possa ser feliz, para que ela possa expandir, para que ela possa, sabe, brincar. Ainda mais nesse contexto social que a gente vive, né? Onde a gente sabe que mulheres, mães, elas têm uma dificuldade maior de chegar a certos lugares, né, Lucão? Isso é evidente. Você sentiu essa dificuldade também, Liris? Sempre sinto, mas eu sou um pouco mais arredia, assim, com essas coisas impostas pelo sistema. E, por exemplo, primeira gravidez, eu acho que eu não devo ter feito nem 10 dias de resguardo, né? Eu já estava com o menino no peito e regendo. Mas eu era uma jovem de 20 e poucos anos, né? No segundo bebê, o Pedro ele já veio meio que no envolvimento já quando eu fazia parte das Batuqueiras, que também é uma outra história muito linda da minha vida, que é um grupo feminino, falando nisso. Uma rede de apoio que se criou lá atrás, que hoje ainda existe, que é um grupo feminino, onde na existência dele nós temos 7 anos de grupo das Batuqueiras. Então a gente tem aí as Batuqueiras, né, que é esse grupo que durante essa jornada de grupo a gente pariu muitas crianças. Eu acho que nasceram umas 6 crianças assim nesse rolê. Então é um grupo que tem um tempo diferente, Lucão. Você compreende? Tipo, é um grupo que tem um time diferente. A gente não tem condição de estar ensaiando toda semana. A gente precisou adaptar nossa proposta para coisas mais pontuais, projetos, né? Coisas que envolvessem uma outra relação. Então, até os grupos, eles vão se configurando conforme a necessidade social, entende? E aí as batuqueiras vêm. De acordo com a realidade Isso, mesmo. com a realidade. Né? Não dá pra impor um sistema que funcione em outra realidade ali. Vocês têm várias particularidades. Isso, exatamente. E aí, assim, é essa criação de família, amigo. Ela vai se criando dessa forma. Essa rede que precisa ser fortalecida na verdade. Porque se não houver essa verdade, é muito complicado. Né? A gente não consegue, de fato, manter a proposta. Porque logo essa mulher que tem crianças vai debandar. Né? Não, esse espaço não é sadio para meus filhos, só tocam de madrugada, né? Só tocam em rolê com muita gente, não sei o que, lá. Não, a gente gosta de reunir,
num dia mais tranquilo para tomar um café, para as crianças brincarem. É outro envolvimento, né? De amizade, de cumplicidade, né? As diretorias se firmam, mas ali a gente vai trazendo para os outros mesmo a segurança de todo esse rolê, né? É gostoso, é bonito de ver acontecendo de fato. Tô te falando de uma verdade minha, sabe, Lucão? De algo que eu vivo mesmo. Nos meus envolvimentos coletivos, eu prezo muito a verdade do que a gente faz, né? Porque, por exemplo, o Zenga é um trabalho voluntário, é um trabalho social. Não é um trabalho onde eu, como musicista, receba um cachê X para tocar, sempre que vou tocar, entende? Tem um propósito. A gente toca... claro que a gente toca em eventos, tipo, igual a gente vai tocar aí no dia 2, um evento da Copa, a gente toca, mas a gente prioriza os eventos que têm a ver com a nossa proposta. Que de alguma forma a gente está nesse rolê de contribuir com a nossa própria proposta, né? Que é o sagrado, que é o sagrado também dentro do profano, né? Então a gente se cuida. E é uma forma de se manter coerente, Isso. assim, também, né? Porque para um grupo desse se perder... Então, o que acontece? Por exemplo, eu crio 2 repertórios. Não que isso seja uma regra. Mas eu costumo dizer que, por eu entender um pouco mais hoje da relação com que eu canto, especialmente porque eu canto, eu puxo, eu chamo, eu sei que eu não vou cantar num evento onde as pessoas estão tomando uma cerveja, assistindo um jogo, xingando, falando, berrando. Eu não vou chamar quem tá quietinho, entendeu? Então, vamos fazer um repertório mais popular, né? Isso não tira a gente do nosso foco, muito pelo contrário. Traz pra gente um pouco de cuidado conosco mesmo, porque só a gente sabe como a gente fica depois disso. De chamar quem tá quieto e... Me chamou pra quê, meu filho? Liris, você comentou que você tá na condição de submestre? Isso. Como é que funciona isso? Tô aprendendo como é isso ainda, né? Eu tenho uma história com a Nação do Maracatu Leão da Campina e com o Coco Besouro, que é assim. Eu componho algumas canções, já compus mais, né? No caso, pro Coco dos Besouro, eles levam algumas canções minhas. A Nação, a gente já levou algumas loas. Isso para mim é mega importante para a Avenida, né? Então saíram daqui de Brasília algumas loas que foram responsáveis por temáticas do carnaval, tipo Catendê, que é uma loa que a gente canta para o Segredo das Folhas, né? E aí o Segredo das Folhas foi um tema do carnaval de 2020, onde a gente... Não, primeiro foi Semente da Vida, lá em 2019, que a gente conseguiu, com essa loa, com a temática do afeto, do amor, né, e do respeito, a gente conseguiu subir para o grupo especial. Na verdade, a gente estava tipo no terceiro grupo, subimos pro meio, ali com a Semente da Vida. E aí, com o Catendê, a gente subiu pro grupo especial. Esse ano, a gente vai sair no grupo especial, junto com as nações centenárias, né? No carnaval. Isso, carnaval. Nós somos uma nação de 25 anos. Nós vamos sair junto com nações centenárias, né? Por uma questão musical também. E isso tudo, gente, a gente tá falando de carnaval de Recife, certo? Porque o Zenga é um grupo que tem uma tradição de estar aqui durante todo o ano, mas a gente sai daqui no carnaval, a gente faz um pré-carnaval, né? Tem um rolê por aqui, mas a gente tem a missão de contribuir com o carnaval do Recife. Mas aí, nesse lugar, Lucão, eu como uma liderança, né? Como uma pessoa que tô à frente de vários rolês e tudo, eu recebo esse chamado a partir de Mameto Nádia e Mestre Hugo, e eles me dão esse cargo, né, de submestra da nação. E aí tudo isso se embola novamente na minha cabeça. Como eu posso ser submestra de uma nação estando em outra cidade? Qual é o meu papel nisso? Né? E aí eu entendo que é meio que eu tô aqui cuidando de uma parte do batuque que vai para lá. Porque a gente leva uma boa parte do batuque para lá, né? Esse ano mesmo a gente está programando uma ida com 20 pessoas.
Então, aí eu começo a entender o que é esse lugar de submaestria. Mas é mais, Lucão, como eu vinha te falando lá no início, num lugar de... eu ainda sinto num lugar musical. Porque ser mestre é tempo, né? O tempo é quem rege a maestria de cada um. Então eu me vejo submestra mais num lugar de apoio para o mestre Hugo. Porque você pensa, a gente tem ali um batuque de 30 pessoas. No meu batuque ali de 30 pessoas do Zenga, eu já tenho, eu passo a informação pro Alex, que tá nos ABs, que passa a informação para quem tá nos tambores mais à frente, que é a Lê e Isaac, para eles irem passando para os outros. Porque eu sozinha não consigo comunicar com o todo. Eu preciso dessa interlocução no meio do caminho. E aí se assemelha muito aos mestres de ala, de bateria. Sabe? Você tem ali um mestre principal que vai te conduzir. E essas pessoas, elas estão atentas ao que o mestre está dizendo para poder conduzir os outros também, para a informação, de fato, se dissipar, né? E é uma ramificação, mas ela é horizontal também, Isso. né? Porque a ideia é que o grupo inteiro chegue ali firme. Exato. É para um bem maior, sempre. Não é num lugar somente de hierarquia. Não. É num lugar de complementação técnica até, sabia, amigo? Porque quando eu tenho ali o Alex, responsável pela ala dos ABs, eu não me preocupo com os ABs, porque eu sei que ele tá atento em mim, né? E quando eu sei que tem ali a Lê e Isaac, né, a linha de frente dos repiques, todo mundo atento também ao que está sendo falado, apitado e chamado, eu tô segura também que ali naquele naipe vai estar tudo certo. E eu sei também quando por exemplo, o André tá no front dos caixas, eu sei também que os caixas estão bem regidos ali por ele. Então é meio que meus braços, assim, sabe? A partir do... Eu dou o primeiro comando e a galera vai transmitindo. Aí a gente só se unifica para não ficar parecendo um telefone sem fio. E aí as coisas né? acontecem. Não tem que unificar. Tem que unificar. E aí até nisso, Lucão, assim, eu venho criando, porque eu acredito que regência não existe uma coisa engessada. É isso e acabou. Eu venho criando os meus sinais de comunicação com o meu povo, né? Com o pessoal do Zenga. Que vai ser diferente do jeito que o mestre vai fazer a regência das pessoas, né? Desse grupo, desse mesmo grupo. Porque eu acho que é o que caracteriza a minha regência, né? Eu, enquanto indivíduo. Os meus aprendizados, eu aprendi assim, acho que eu posso conduzir dessa forma. E aí vai se criando essa personalidade de regência e submaestria, né? Porque eu sei que se funciona aqui, vai funcionar em outro lugar também. Então eu consigo comunicar sem muitas palavras, com muitos olhares, um apito na mão, braço para cima, né? E aí a gente vai. Mas é um desafio. E quais são os próximos passos? Onde você tem almejado chegar aí? Lucão, é muito doido porque eu tô falando do meu envolvimento coletivo aqui, né, até então. As pessoas hoje me conhecem muito como a Líris, a regente do Zenga, né, a puxadora do Zenga, do Coco dos Encantados. Mas muitas pessoas já conhecem também minha trajetória e sabem que eu tenho um trabalho solo, né, que eu sou cantora, eu componho, eu toco percussão. E durante muito tempo da minha vida, eu fui ensinada de que eu precisava ser ou um ou outro. Ou eu precisava ser cantora, ou eu seria percussionista, né? E aí eu sou bastante teimosa. Pra caramba, né? Que são. Às vezes são coladas, né? Às vezes não se diferenciam. Né? Não diferencia, amigo. E é por isso que eu bati o pé sempre, né? Eu já estive em lugares onde, até por questões estruturais, de machismo, eu já ouvi coisas do tipo, você precisa escolher se você quer ser cantora ou se você quer tocar percussão. Eu falei assim, poxa, mas eu faço bem os dois. Né? Se fosse uma questão do tipo, tá mal aí nesse lugar aí, é melhor, você como cantora é uma ótima jogadora de futebol. Mas no caso, eu tenho consciência de que eu faço bem, de que eu me dedico para esses diversos... Eu sou uma pessoa, uma multiartista,
né? Hoje eu me considero uma multiartista e consigo ver com outros olhos. E aí no meu trabalho solo, é esse lugar onde eu coloco essa minha própria teimosia à prova e falo assim, aqui não vai ter quem diga pra mim se eu posso ou não posso, o que eu posso ou o que eu não posso fazer, né? A validação aqui é minha. Então, é um lugar onde eu coloco aquela alfaia que disseram lá atrás que não cabia em tal música. É onde eu coloco o solo de conga que eu quero fazer sem voz. É o solo de conga que eu boto com voz, né? É onde eu posso trazer esse envolvimento. Só que está se criando ainda, né? Eu dei o start há pouco tempo no meu trabalho solo. Há pouco tempo mesmo. E aí, nesse trabalho solo, eu venho trabalhando um pouco também a minha autonomia intuitiva. Sabe, Lucão? Que é a coisa da produção musical intuitiva. De você saber tudo que você já percorreu, você tem uma noção das coisas. Eu sei que, às vezes, a noção não leva para muitos lugares. Porque, de fato, chega um E lugar... legitimar tudo isso, assim, também, né? Porque se você vai produzir a partir do que você sabe, né? A partir do Exato. que você faz bem da sua vivência. Cansei de chegar em estúdio com uma ideia na cabeça e as pessoas conduzirem para outro lugar e até pela minha falta de conhecimento, eu falar, beleza, pode ser por aí mesmo. E não ficar satisfeita com o resultado depois. Então, assim, hoje eu sei que se eu faço uma pré-produção em casa do que eu acho que seria interessante e levo essa ideia um pouco mais consolidada para um estúdio, para ser trabalhada uma gravação, por mais que eu tenha recurso para gravar em casa, que eu sei que vai ser bem parecido com o recurso que tem no estúdio, mas se eu levo isso para um estúdio profissional, para fazer uma mix, para fazer uma boa master, eu vou conduzir para o que eu trabalhei lá de base. Não vou deixar fugir muito daquilo ali, para eu poder ter satisfação pessoal também, né, sobre esse caminho, né. Então eu costumo dizer hoje que eu sou muito curiosa de estúdio, então onde eu chego no estúdio eu sento e fico observando, desde a parte técnica, da galera indo lá, o microfone X para instrumento tal, o microfone X para a voz. Ah, esse microfone aqui ele tem a cápsula 360, vocês podem ficar ao redor dele por isso, né? Esse aqui só tem um ângulo de 90 graus. Essas coisinhas básicas, desde sentar atrás de alguém que está mexendo ali no monitoramento das downs, né, das ferramentas, e ficar observando como essa pessoa trabalha. Se ela prefere guardar o áudio que fez para retirar alguma coisa, se ela prefere apagar e começar de novo, né? Se é uma pessoa do Ctrl+C, Ctrl+V, como é que trabalha essas microcirurgias. De tipo, cara, eu gostei disso aqui e eu só quero isso aqui. O pessoal nem pega, né? Vê o resultado final ali, nem imagina o tanto de costura que tem. Exatamente, tem uma costura que só essa pessoa vai fazer, né? Então a gente tá ali. Quando a gente tem esse conhecimento, Lucão, fica mais fácil da gente conduzir esse processo, né? E o seu objetivo ultimamente tem sido pegar esse conhecimento e aplicar. E se dedicando ao trabalho solo. Isso. Aí eu produzo as minhas próprias bases quando eu posso. Tô trazendo elas aos poucos. Porque uma coisa é você também produzir aqui no seu ouvido, né? E outra coisa é quando isso vai para um PA, né? Então aí você começa a compartilhar da sua rede também de apoio. Fulano, dá para você ouvir isso aí no seu monitor? Vê como é que tá soando esse grave, né? Vê como é que tá soando isso aqui. Ah, Liris, tá muito quadrado. Tá precisando de uma maciez, né? Aí você começa a compartilhar com a sua rede também, que você vai criando, né? Felizmente, a gente tem muitas pessoas que contribuem com o processo de iniciação, de curiosidade das pessoas, né? A gente tem um universo do segredo também, onde algumas pessoas não revelam algumas coisas, né? Enfim, coisas que são compradas, né? Tipo, hoje eu tenho quem me compartilhe um pack de sample que eu não compraria, entendeu? Porque eu sei que essa pessoa acredita que é possível pegar aquilo ali e fazer uma coisa boa, né? Então, se eu tiver condição, vou fazer o mesmo por outras pessoas, né? Que é aquele mesmo princípio que a gente conversou pra caramba, né? Que é todo mundo se ajudar,
O instrumento que é de um é de outro, o conhecimento que é de Isso. um é de outro. Porque aí todo mundo sobe junto, né? Eu acho até que eu já te comentei isso, Lucão, que é, se eu parar hoje e botar todos os meus instrumentos que eu tenho aqui em casa hoje, 60% é emprestado. Emprestados para sempre, que as pessoas nunca mais vieram buscar ou não se importam de eu estar usando, porque sabem que eu Sim. estou fazendo um bom uso, né? Tá em boas mãos, né? Desde conga a, né? Eu não me vanglorio por isso não, porque tudo que eu quero ter na minha vida é o meu equipamento de primeira. Mas é um caminho, né? Hoje eu tenho prioridades que me impedem de ter um equipamento de primeira. Mas o meu equipamento hoje me permite ter condição técnica, ter condição é, de conhecimento, que eu posso chegar, por exemplo, eu não comentei aqui, mas eu faço a percussão do rapadura, da banda, né? Rapadura banda, que para mim está sendo um grande desafio, um lugar onde eu ponho a minha energia só na percussão. Talvez o primeiro envolvimento, aonde eu boto a minha energia só para a percussão. Aonde eu consigo chegar num rolê que eu não preciso levar o meu equipamento, né? Que eu vou para um palco grande, aonde você tem backline, aonde você tem você recebe o que eles têm no palco, Estrutura, né? estrutura, e aí você chega, tu tem equipamentos tão bons que você nunca viu na sua vida, que até facilitam o rolê para você, saca? Eu cheguei no Maranhão agora em setembro com Rapadura e toquei com um berimbau da Contemporânea, que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Um berimbau com afinação dó, ré, mi, fá, sol. Olha Deu só, juntar cara. ali junto com o guitarrista e a gente afinar todo mundo no mesmo tom pra coisa fluir bem, né? Então, tipo, de você tocar uma conga, eu toco aqui com uma conga de 2 centímetros de pele de boi. Então, pra você tirar um slap da bicha é até mais complicado. Haja técnica e haja porrada. Haja porrada. Mas aí você chega num lugar desse com equipamento massa, véi, flui, que você fala assim, de fato, você precisa de um bom equipamento, porque isso vai fazer diferença no seu rolê, sabe? Então, assim, é um lugar de objetivo, sabe, Lucão? Então, tô nesse lugar de, hoje, tô encaminhando o meu solo, então eu invisto um pouco mais de tempo nisso, nas minhas produções pessoais, né? Vou começar a lançar em 2023 tudo que eu tenho em forma de single, porque eu quero lançar um trabalho do zero inédito, porque eu tenho uma boa caminhada, então eu tenho muita composição que tá pra trás aí, que o povo já canta, né, que o povo procura nos Spotify, nas histórias, e não tem ainda. Então eu vou lançar essas paradas em single, e aí eu quero vir com um trabalho inédito, depois. Não sei quando, 2024, né? Porque tem coisa pra lançar em 2023 aí. Então tem uma caminhada aí pra frente. Ah, bacana, tá chegando muita coisa aí. Tá vindo, muita coisa. Liris, vamos pros finalmente aqui. Ah, Todo mundo, né? Vou botar na edição aqui depois também. ah. Vamos lá. Qual conselho que você daria pra galera que tá chegando agora? Pra galera que tá tendo seus primeiros contatos com a percussão, com a música de forma geral? Eita, isso é uma parada que muda constantemente, né? Mas pra quem já está no rolê percussivo, que as pessoas possam se abrir cada vez mais pra generosidade musical, sabe? Pra esse lugar de quanto mais eu sei, menos eu sei, sabe? E quanto mais eu sei, aí que a minha responsabilidade aumenta no lugar de transmitir isso de forma generosa, né? Pra gente deixar os egos de lado, sabe? Todo esse rolê de que a gente sabe que acontece, né? Com os mais experientes. E que a gente saiba acolher os mais jovens. Existe eu diria, para as pessoas que estão chegando nos rolês, tenham compromisso com aquilo que vocês fazem, porque a gente vê muito oba-oba. Mas quem sou eu para dizer que o que você tá sentindo de tocar em 5, 6 grupos é um oba-oba? Eu não vou falar isso para você.
Mas eu preciso que, por exemplo, é por isso que a gente também conduz no Zenga um lugar de responsabilidade, de entendimento, de que esse lugar tem essa formatação, a gente não exige tanto, mas o mínimo é compromisso para que a gente possa seguir tranquilamente. E assim também a gente vê a pessoa com um olhar um pouco mais responsável, né? E tudo bem também assumir que só quer oba-oba, mas saiba identificar os lugares para isso, para os oba-oba da vida, né? Respeite os lugares que não conversam com isso, né? E eu acho que é isso, é a gente respeitar mesmo, respeito e entendimento do lugar que você está chegando. Como a gente diz sempre no maracatu e no coco, terra alheia, a gente pisa no chão devagar, né? Os lugares têm donos, e eu não tô falando de dono, tipo, a Liris é dona do Zenga, fulano é dono. Não, a gente tá falando de energias, né? De construções que merecem respeito, que merecem o cuidado ali, né? Então eu acho que é isso. Se eu pudesse dizer algo para quem tá chegando, né? Converse com os mais velhos, fale com os mais velhos sobre aquilo, faça referência dos mais velhos, né? Não só num lugar de ter status ou tipo, é lugar de conversar para conhecer, para entender o que aquela pessoa ali tem de bagagem para trazer, por que ela é mais velha. É bem esse lugar. É isso. E se você fosse um instrumento, qual seria? Aí para mim é difícil, viu? Desafiador. Para nós percussionistas, né? Escolher um instrumento é desafiador. Mas eu costumo dizer... Se você vê o tanto que eu já joguei o pessoal na fogueira, nessa fogueira. É fogueira, meu irmão. É fogueira. Mas eu seria hoje... eu tenho um instrumento que eu falo que é o meu instrumento de guerra, que é a caixa. Quando eu tô... precisar empunhar o meu instrumento para ir pra guerra, vai ser o caixa. Mas eu gosto da resiliência da alfaia. E de como ela transita bem no clima, no tempo, e ela me ensina muito sobre isso, porque, por exemplo, nós somos calangos estalados do Cerrado. Então a gente tem uma época que é a época da seca, onde a nossa pele está mais repuxada, onde a gente precisa se hidratar mais, assim também é com a alfaia. Então eu costumo dizer que eu seria uma alfaia, porque na seca a gente nem precisa de afinação. A gente segue, ela se autoafina. Você botou ali no sol, a bicha afina, e o tempo vai fazer com que ela mantenha aquela afinação ali até o final. Do contrário, umedecer um pouco, chover um pouquinho, né? É como a gente. Se eu tô um pouco mais aguada, se eu tô um pouco mais emotiva, né? Se eu tô um pouquinho mais triste, eu tô fofa, minha pele tá mais... né, eu tô mais ali recolhida, a mesma coisa é a alfaia. Ela vai chegar fofa no rolê, vai chegar... E é por isso que a gente afina, sempre. Seja assim, botando no sol, ou seja, desmanchando cada nó e refazendo, afinando e puxando. Então eu me sinto muito hoje como uma alfaia, assim, nesse contexto especial de poder ser, de poder sentir, né, cada toque. Quando eu vejo os vídeos de uma alfaia sendo tocada, né, você bate em cima, mas embaixo, se você parar para olhar a pele de resposta, ela tá reverberando enlouquecidamente. Tá tudo ligado, né? Então é a gente, cara, é bem o nosso contexto ali. Então por isso que é sagrado tocar uma alfaia para mim. Por isso que em alguns momentos a gente acaba, para algumas ocasiões, a gente precisa estar com o corpo limpo para tocar aquele tambor, né? Para que ele fale mais, para que ele fale melhor. E aí nesse lugar eu trago uma frase do meu mestre Hugo, que é uma frase que eu levo para os meus aprendizes, né? Para as pessoas que chegam, que é: para cada alfaia bem tocado, tem 4 que você não ouve, ou que você não vê, mas você ouve. Ou seja, uma alfaia bem tocada vai ter o som de 4. Se você estiver limpo, se você estiver de bem com a vida, com a energia em dia, né, com a responsabilidade em dia, com as obrigações em dia, para quem é do sagrado,
né? E para quem é do rolê, eu digo que, no mínimo, respeitando as diretrizes, porque o instrumento, ele é um instrumento, seja num terreiro, seja fora dele, ele é uma entidade e ele precisa ser respeitado. Um instrumento não pode ser mesa de centro da sua casa, né? O instrumento, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter um cantinho, ele precisa ter um tapetinho, se ele fica dentro do seu quarto, ele precisa ser coberto, porque ele não precisa ficar vendo que... Porque é isso, entendeu? Tem coisas que não tem necessidade. A gente pode cuidar dos nossos instrumentos como sagrado mesmo, sabe? Porque, além de tudo, é do nosso financeiro, sai do nosso bolso, né? Então, vamos valorizar mais aí todo esse cuidado e respeito também com o instrumento, né? Que você vai estar se valorizando e se respeitando também. E tendo de retorno uma alfaia foda, que toca muito, que fala muito, né? Tipo, é lindo. É isso, né? É uma troca com o instrumento, né? Sim, é maravilhoso. E Liris, muito obrigado pela sua participação. Você é uma parceiraça, assim, te admiro muito, já aprendi muito com você em diversas ocasiões. Espero seguir com essa parceria, com essa cumplicidade e vamos nessa. Obrigadão por tudo. Ah, Lucão, eu que agradeço, viu? Todas as vezes, assim, que a gente se encontra, seja nos rolês profissionais, eu consigo ver sua verdade, né, no olhar, eu consigo ver a sua dedicação para as coisas, isso me inspira também pra caramba, o seu respeito por todos, né? Não é à toa que esse podcast vem valorizando e dando espaço para que a gente possa falar, para que as pessoas possam conhecer a gente a partir de você e das suas ideias, né? Então eu só agradeço e espero que você continue trilhando esse caminho, porque a gente está lado a lado ali juntos, né? Como diz no trem, a gente está junto nesse tempo, nesse momento, no aqui, no agora. E eu sou muito grata por tudo que você faz, por todas as iniciativas e compartilhamentos que você tem aí com a sua verdade. Então, só agradeço, viu? É isso. Valeu demais. Obrigada, Lucão. Até logo. Esse projeto é realizado com o Fundo de Apoio à Cultura do DF. Coordenação e apresentação: assistente de produção, direção de pesquisa, assistente de pesquisa, identidade visual, edição de voz, música própria do podcast, trilha sonora original, edição de música, assessoria de divulgação, assessoria de jornal e TV, consultoria de acessibilidade, intérprete de Libras, direção de fotografia, e edição de vídeo.